Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal, para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, Namastê. Os parasitas. Uma mensagem de Vital Froze. Amados, da minha janela eu vejo uma nogueira no terreno do vizinho. Árvore frondosa, galhos imensos, é a mais alta do quarteirão. Sempre produziu uma boa quantidade de nozes, cuja colheita se dá agora em maio e junho. Tenho notado que as folhas estão amareladas, pois estamos no início do inverno. E isso é normal. Todos os anos ela derruba suas folhas e parece ter secado. Típico das árvores que hibernam nesta temporada do frio. Porém, quando a primavera chega, tais árvores se renovam e se tornam mais viçosas e rejuvenescidas, enchendo-se de folhas frescas, flores e frutos. O que me chamou a atenção neste ano é que as folhas amarelas estão caindo como sempre, mas há uma camada verde por debaixo delas. A curiosidade me fez aproximar-me dela para ver o que há. Notei que uma outra planta parasitária tomou conta da nogueira. Lembrei do meu tempo de colégio, que tínhamos uma matéria escolar chamada de silvicultura, que nos ensinava sobre plantas. Entendi que esta nogueira está condenada à morte por sufocamento e desnutrição, pois o parasita vai sugar todas as suas energias. Para quem não conhece, uma planta parasita não possui raízes na terra. Ela nasce e cresce, grudada em outra árvore hospedeira. Fica tão grudada na casca que não é fácil de tirar. Por experiência própria, já fiz essa tentativa antes, e por mais que se retire as ramificações parasitárias, sempre fica algum pedaço e ela torna a brotar. Olhando através de uma ótica mais alargada, vemos como a natureza mostra aquilo que muitas vezes os humanos não querem ver ou não se interessam em ver. Como já disse muitas vezes, tive a sorte de nascer na roça, longe da cidade, e a natureza lá era a grande confidente e também a mestra nos ensinamentos. Aprendi desde a infância que ela nos ensina e nos mostra tudo aquilo que precisamos compreender. Mesmo agora, muitas vezes, alguma mensagem recebida do alto nos diz para observar os sinais. Onde estão os sinais? Ora, nas mídias é que não estão, nem mesmo nas outras pessoas. Os sinais estão sempre na natureza. Ou vocês acham mesmo que o Criador não possui a perfeição do todo? Sua obra não é chamada de divina por acaso. A Terra é uma grande escola da vida e os professores estão em toda parte, principalmente na natureza. Certa vez recebi uma mensagem que dizia: o hominal possui a atração dos minerais, o sonho dos vegetais e o instinto dos animais. Por isso, quando alguém tem uma dúvida, observe a natureza. Ela tem todas as respostas. A mensagem ainda dizia: Deus não criou a natureza da terra apenas para enfeitar a paisagem. Ela está a serviço do homem e o homem deve estar alinhado com ela. Quantas pessoas hoje vivem como verdadeiros parasitas de outras? Por mais que sejam erradicadas através de mudanças naturais, parece que o seu número só aumenta. Assim como a nogueira do vizinho durante o inverno, período em que ela precisa repousar
está sendo sugada de todas as suas energias pela planta hóspede. Muitas pessoas estão sendo exauridas de todas as suas forças e capacidades por um número cada vez maior de parasitas humanos que nada produzem, mas se aproveitam dos outros para viver confortavelmente. É interessante como este fato nos mostra a realidade. A planta parasita não se dá nem ao trabalho de criar suas próprias raízes, condição que poderia mantê-la viva e se sustentar por si só. Prefere grudar-se na casca de outra árvore, sugando o tempo todo suas energias. Enquanto a outra ainda possui forças, ela sustenta a si mesma e também aquela que lhe suga. Mas durante o inverno, enquanto ela dorme para se restabelecer, a outra não dorme. Continua a sugar-lhe as forças o tempo todo. O futuro da Nogueira eu já sei, pois já vi esse filme antes. A cada ano que passa na primavera, sem muitas forças para repor toda aquela galhada exuberante de antes, a Nogueira precisa abrir mão de alguns galhos, pois a parasita não diminuiu a sua fome voraz. Pelo contrário, a cada ano ela está mais grande e precisa cada vez mais da seiva da Nogueira. E em 3 ou 4 anos, a Nogueira não terá mais nenhuma vitalidade para se sustentar. Acaba desta forma morrendo e levando junto seu hóspede. Pois o destino daquele que destrói é sempre o mesmo daquilo que foi destruído. Preste atenção aos sinais. Este é o chamado que mais se ouve ultimamente. Estamos no final do grande ciclo planetário e as lições precisam ser aprendidas, pois não haverá mais uma outra encarnação com essas possibilidades, não ao menos aqui neste planeta. A natureza está dando uma lição de moral para muita gente. O que mais se vê ainda por aí é um número cada vez maior de pessoas que agem da mesma maneira que o parasita da Nogueira. Se aproveita das energias dos outros, do trabalho dos outros, dos recursos dos outros, das situações existentes ou criadas de propósito para tal fim. A esperteza, como muitos gostam de dizer, mal sabem que terão o mesmo fim daquela planta parasita que sugou tanto ao ponto de matar a Nogueira. E por fim, sem saber como é buscar o seu próprio sustento, acabou por ter o mesmo fim daquela que a sustentava. O que nos consola atualmente é que este ciclo está terminando. Na nova Terra, não haverá mais parasitas que se alimentam às custas dos outros, nem na natureza e nem entre os humanos. A competição é uma característica da terceira dimensão. Na nova Terra, tudo será cooperação. Aquele que não deseja contribuir com a sua parte não adentrará o portal da quinta dimensão, pois ainda não aprendeu as lições básicas do Uno, ou seja, parasita possui a frequência da velha Terra, justamente aquilo que vai deixar de existir por aqui. A natureza também vai passar pelo portal. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.